Carlos limpava o chão quando ouviu o grito: "Você está demitido." O diretor não sabia que estava humilhando a pessoa errada. O que aconteceu depois chocou a empresa inteira. Carlos passava o pano úmido pelo piso de mármore do corredor principal quando ouviu os passos apressados se aproximando. Ele conhecia aquele som. Sapatos caros batendo com força contra o chão, como se o dono quisesse que todos soubessem de sua presença. Sem levantar os olhos, Carlos continuou seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Movimentos precisos e cuidadosos que vinham de anos de prática. "Você, zelador!" A voz ecoou pelo corredor amplo, fazendo várias cabeças se virarem. Carlos reconheceu o tom imediatamente. Era Felipe, o diretor comercial que tinha chegado à empresa há poucos meses e já tratava o lugar como se fosse seu reino particular. Carlos endireitou o corpo lentamente, apoiando-se no cabo da vassoura, e finalmente olhou para o homem que vinha em sua direção. Felipe caminhava como um predador. Tinha aquele ar de superioridade que algumas pessoas confundem com confiança. Ao seu lado, uma assistente tentava acompanhar o ritmo, segurando uma pasta de documentos contra o peito. Atrás deles, outros funcionários começavam a se aproximar, curiosos com o que estava acontecendo. "Estou falando com você." Felipe praticamente cuspiu as palavras quando chegou perto de Carlos. "Você sabe quanto custa o piso desta empresa?" Carlos manteve a expressão calma. Seus olhos, marcados por rugas que contavam histórias que ninguém ali conhecia, encontraram os de Felipe sem medo algum. "Não, senhor, mas imagino que seja valioso." "Valioso?" Felipe deu uma risada seca, sem humor. "Este mármore foi importado. Cada placa custou mais do que você ganha em um ano. E você está aqui, encharcando tudo com água suja." O corredor estava ficando cheio. Funcionários paravam o que estavam fazendo, alguns fingindo mexer nos celulares, outros nem se dando ao trabalho de disfarçar a curiosidade. Carlos percebeu o movimento ao seu redor, mas não se intimidou. "Senhor, estou usando apenas água limpa e o produto apropriado para este tipo de superfície. É o mesmo procedimento que... Eu não pedi sua opinião." Felipe avançou um passo, invadindo o espaço pessoal de Carlos. "Você está aqui para obedecer, não para pensar. Pessoas como você não foram contratadas para pensar." Um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Algumas pessoas olharam para o chão constrangidas. Outras trocaram olhares chocados. Carlos notou uma jovem estagiária com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava presenciando. "Entendo," Carlos respondeu com voz firme, mas sem agressividade. "Posso saber o que o senhor gostaria que eu fizesse diferente?" Felipe bufou, virando-se para a pequena multidão que se formara. "Vocês estão vendo isso? É exatamente esse tipo de atitude que está destruindo esta empresa. Funcionários que não sabem qual é o lugar deles, que acham que podem questionar seus superiores." Ele voltou a encarar Carlos, apontando o dedo em seu rosto. "Você sabe há quanto tempo eu observo seu trabalho? Sempre lento, sempre atrasando as coisas. Ontem, a reunião com investidores internacionais teve que ser adiada porque você ainda estava limpando a sala de conferências. Senhor, com todo respeito, a reunião estava marcada para as 14h. Terminei a limpeza ao meio-dia como programado. Tenho o registro... Chega!" A voz de Felipe trovejou pelo corredor. "Eu não quero ouvir suas desculpas. Você sabe qual é o problema com pessoas como você? Acham que têm direitos. Acham que merecem respeito só por existirem, mas respeito se conquista com resultados, com eficiência, com saber o seu lugar na hierarquia." Carlos respirou fundo. Ele podia sentir os olhares sobre si. Podia ver o desconforto nos rostos ao redor. Uma mulher de cabelos grisalhos, que trabalhava no departamento financeiro há muitos anos, tinha lágrimas nos olhos. Um jovem da tecnologia apertava os punhos, claramente contendo a vontade de intervir. "Senhor Felipe," Carlos começou, sua voz ainda controlada. "Eu trabalho nesta empresa com dedicação. Nunca faltei um dia, nunca deixei meu serviço incompleto. Se há algo específico que o senhor gostaria que eu melhorasse?" "Melhorasse?" Felipe deu uma gargalhada amarga. "Não há nada a melhorar. Há apenas uma solução para funcionários como você, que não entendem seu papel, que questionam a autoridade, que atrasam o progresso desta empresa." Ele fez uma pausa dramática,
olhando ao redor para certificar-se de que todos estavam prestando atenção. A assistente ao seu lado parecia querer desaparecer. O corredor estava em silêncio absoluto, como se todos estivessem prendendo a respiração. "Você está demitido!" As palavras ecoaram como um trovão. Felipe praticamente gritou, sua face vermelha de raiva ou excitação. Talvez ambos. Ele cruzou os braços, esperando pela reação de humilhação e desespero que, na sua mente, deveria vir a seguir. Mas Carlos não se moveu. Não gritou, não implorou, não se curvou. Ele simplesmente ficou ali, em pé, com a mesma dignidade tranquila de antes. Seus olhos ainda encontravam os de Felipe com uma serenidade que beirava o desconcertante. "Entendo", Carlos disse finalmente, sua voz baixa, mas perfeitamente audível no silêncio tenso. "O senhor tem certeza disso?" A pergunta pegou Felipe desprevenido. Não era o que ele esperava. Não havia medo naquela voz, nem desespero, nem raiva. Havia algo mais, algo que ele não conseguia identificar. Por um breve instante, uma sombra de dúvida passou pelo rosto de Felipe. "Claro que tenho certeza. Recolha suas coisas e saia imediatamente deste prédio. Segurança vai garantir que você não leve nada que não seja seu." Carlos assentiu lentamente. Ele pousou a vassoura contra a parede com cuidado. Depois tirou as luvas de trabalho e as dobrou com precisão, colocando-as no bolso do uniforme. Cada movimento era deliberado, calmo, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. "Muito bem", Carlos disse. E então fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Não foi um sorriso de deboche ou amargura. Foi um sorriso genuíno, quase gentil, como se guardasse um segredo que só ele conhecia. "Eu respeito sua decisão, Sr. Felipe." Ele começou a caminhar em direção à saída, passando pela multidão de funcionários. Enquanto passava, a mulher de cabelos grisalhos segurou sua mão por um instante, apertando com força. Seus olhos cheios de uma emoção que ela não conseguia expressar em palavras. Carlos apenas assentiu para ela. Uma comunicação silenciosa que pareceu trazer algum conforto. "E não volte!" Felipe gritou nas costas de Carlos, sua voz ainda carregada de arrogância. "Esta empresa não tem lugar para gente que não sabe respeitar hierarquia." Carlos parou por um momento sem se virar e disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. "Respeitar hierarquia e respeitar pessoas são coisas diferentes, Sr. Felipe. Espero que um dia o senhor aprenda a diferença." E então ele continuou caminhando, suas costas eretas, seus passos firmes, sem olhar para trás, uma única vez. O corredor permaneceu em silêncio por longos segundos depois que ele desapareceu. As pessoas trocavam olhares, algumas chocadas, outras tristes, outras com uma expressão estranha nos rostos, como se soubessem algo que Felipe não sabia. Felipe, por sua vez, ainda estava ali, no meio do corredor, com o peito estufado, esperando os aplausos que não vieram. Em vez disso, os funcionários começaram a se dispersar lentamente, voltando aos seus postos em silêncio. Alguns lançavam olhares em sua direção, mas não eram olhares de admiração ou respeito. A assistente ao lado de Felipe mexia nervosamente na pasta que segurava. "Senhor", ela disse com voz hesitante, talvez devêssemos..." "O quê?" Felipe cortou rispidamente. Ela abriu a boca, depois fechou, balançando a cabeça. "Nada, senhor. Nada." Felipe ajeitou a gravata e caminhou de volta para seu escritório, satisfeito consigo mesmo. Ele não viu os olhares que o seguiam. Não viu a mulher de cabelos grisalhos tirar o celular do bolso com mãos trêmulas. Não viu o jovem da tecnologia correndo para a escadaria. E definitivamente não viu o sorriso discreto que Carlos tinha no rosto enquanto entrava no elevador de serviço, apertando o botão do subsolo onde ficavam os vestiários. Porque Carlos sabia algo que ninguém mais naquele corredor sabia. Algo que mudaria tudo. E enquanto o elevador descia, ele fechou os olhos e suspirou profundamente. As coisas estavam apenas começando. O vestiário dos funcionários de serviços gerais ficava no subsolo, longe dos escritórios elegantes e das salas de reunião com vista panorâmica. Era um espaço simples, com armários metálicos enfileirados, bancos de madeira e o cheiro persistente de sabão e desinfetante. Carlos empurrou a porta e encontrou o lugar vazio, exceto por uma figura sentada em um dos bancos. Dona Marina levantou os olhos quando ele entrou. Ela era a supervisora de limpeza,
Uma mulher que carregava a sabedoria de quem tinha visto muitas tempestades na vida. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado e suas mãos calejadas seguravam uma xícara de café que já devia estar frio. Eu vi o que aconteceu, ela disse simplesmente, sua voz carregada de emoção contida. Todo mundo viu. Carlos caminhou até seu armário e começou a girar a combinação do cadeado. Seus movimentos eram calmos, quase mecânicos, como se estivesse apenas cumprindo mais uma rotina do dia. Essas coisas acontecem, Marina. Não! Ela se levantou bruscamente, fazendo a xícara chacoalhar. Isso não deveria acontecer. Aquele homem te humilhou na frente de dezenas de pessoas. Te tratou como se você fosse... Como se você não fosse... Sua voz falhou, e Carlos viu as lágrimas brilhando em seus olhos. Ele fechou o armário sem abri-lo e caminhou até ela, colocando uma mão gentil em seu ombro. Como se eu não fosse humano, ele completou suavemente. Eu sei, Marina. Eu sei. Ela sacudiu a cabeça, enxugando os olhos com as costas da mão. Você não entende, Carlos. Aquele diretor, ele não sabe com quem está mexendo. Ele não sabe quem você é. E você sabe? Carlos perguntou, com um meio sorriso nos lábios. Marina o encarou por um longo momento. Seus olhos, cansados mas perspicazes, pareciam ler algo que ele não dizia em voz alta. Eu trabalho aqui há 23 anos. Ela começou, sentando-se novamente e fazendo um gesto para que Carlos se sentasse ao seu lado. Quando comecei, esta empresa era diferente, menor, mais humana. E eu me lembro de você. Carlos ficou imóvel por um instante, então se sentou lentamente ao lado dela. Marina, não, ela interrompeu. Deixe eu falar. Quando você apareceu aqui há alguns meses vestindo esse uniforme, pegando uma vassoura como se fosse a coisa mais natural do mundo, eu achei que estava enlouquecendo, porque eu me lembrava do seu rosto, mas você estava diferente. Mais velho, com mais cabelos brancos, com aquelas rugas ao redor dos olhos. Mas era você. Ela fez uma pausa, tomando um gole do café frio. Você se lembra da festa de inauguração do prédio novo? Aquela que fizeram há muitos anos, quando a empresa finalmente conseguiu sair daquele escritório pequeno e construir este complexo? Carlos assentiu lentamente, seus olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse vendo o passado se desenrolar diante dele. Eu era nova na empresa, Marina continuou. Minha filha tinha acabado de nascer e eu precisava desesperadamente daquele emprego. Na festa, eu derrubei uma bandeja inteira de bebidas no chão de mármore. Você sabe quanto eu estava apavorada? Achei que seria demitida na hora. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez ela deixou que escorressem. E então um homem se aproximou. Ele não usava uniforme de zelador. Ele usava um terno elegante, tinha um sorriso caloroso e estava cercado de pessoas importantes. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou um pano, se ajoelhou ao meu lado e me ajudou a limpar. Ele disse que acidentes acontecem, que eu não deveria me preocupar, que o importante era que ninguém tinha se machucado. Carlos fechou os olhos, a memória claramente viva em sua mente. Aquele homem me deu dignidade quando eu mais precisava, Marina sussurrou. E esse homem era você, Carlos. Ou devo dizer, Sr. Carlos Mendes, fundador desta empresa. O silêncio que se seguiu era tão profundo que o zumbido distante do sistema de ventilação parecia ensurdecedor. Carlos abriu os olhos lentamente e Marina viu algo neles que confirmou tudo que ela já sabia. Por que você voltou assim? Ela perguntou, sua voz trêmula. Por que você está trabalhando como zelador na própria empresa que construiu? Carlos respirou fundo antes de responder. Porque eu precisava saber. Saber o quê? Se os valores que eu plantei ainda estavam vivos, ele disse, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Quando fundei esta empresa, eu tinha um sonho. Não era só sobre lucros ou crescimento. Era sobre criar um lugar onde as pessoas fossem tratadas com dignidade, independentemente de sua função. Onde um zelador fosse tão valorizado quanto um diretor, porque todos eram essenciais para fazer a máquina funcionar. Ele se levantou e caminhou até a pequena janela que dava para o estacionamento subterrâneo. Mas a vida me levou para longe. Problemas pessoais, questões que me forçaram a me afastar. Passei a gestão para pessoas em quem confiava.
mas continuei como acionista majoritário. E de longe eu via relatórios, números, gráficos de crescimento. Tudo parecia perfeito no papel. Mas não era, Marina concluiu. Não, Carlos concordou, virando-se para encará-la. Comecei a ouvir histórias. Funcionários tratados com desprezo, uma cultura de arrogância se instalando. Pessoas sendo valorizadas não por seu caráter ou dedicação, mas apenas por seus títulos e salários. E eu precisava ver com meus próprios olhos. Marina balançou a cabeça, começando a entender. Então você voltou disfarçado. Eu voltou como deveria ter ficado desde o início, Carlos corrigiu. No chão, com as pessoas que realmente fazem esta empresa funcionar. Porque são os zeladores, os seguranças, as recepcionistas, os assistentes que veem a verdadeira face de uma organização. São eles que sabem se os valores estão sendo vividos ou apenas pendurados em placas decorativas nas paredes. Ele voltou a se sentar e sua voz estava carregada de emoção. E sabe o que eu descobri, Marina? Descobri pessoas incríveis como você, que ainda carregam bondade nos corações apesar de tudo. Mas também descobri que a podridão chegou mais fundo do que eu imaginava. Pessoas como esse Felipe, que tratam seres humanos como objetos descartáveis. E o pior, Marina, é que a estrutura da empresa permite que isso aconteça. Marina limpou as lágrimas do rosto. O que você vai fazer agora? Antes que Carlos pudesse responder, a porta do vestiário se abriu bruscamente. Um jovem entrou correndo segurando seu celular. Era Rodrigo, do departamento de tecnologia. O mesmo que Carlos tinha visto apertando os punhos durante a humilhação no corredor. Senhor Carlos, ele ofegava, claramente tendo descido as escadas correndo. Eu precisava falar com o senhor. Carlos e Marina trocaram olhares. O jovem parecia saber mais do que deveria. Rodrigo, Carlos disse calmamente. Como você sabe meu nome completo? Rodrigo engoliu em seco, ainda recuperando o fôlego. Meu pai trabalhou aqui. Ele era do financeiro. Ficou na empresa por 15 anos antes de se aposentar. Ele sempre falava do senhor com tanto respeito, com tanta admiração. Mostrava fotos antigas da empresa, contava histórias sobre como o senhor revolucionou a indústria, sobre como tratava todos com igualdade. O jovem deu um passo à frente, seus olhos brilhando com urgência. Quando vi aquele idiota te humilhando ali em cima, eu reconheci seu rosto das fotos antigas. Eu não conseguia acreditar. Fui correndo pesquisar, confirmar, e é você mesmo. O senhor é o fundador, e aquele miserável te demitiu da própria empresa que o senhor criou. Rodrigo, por favor, se acalme, Carlos pediu. Mas o jovem estava em uma adrenalina. Não, isso não pode ficar assim. O senhor precisa fazer alguma coisa. Aquele homem não pode simplesmente... Rodrigo, a voz de Carlos foi firme, mas gentil. Respire fundo. O jovem obedeceu, forçando-se a se acalmar. Marina observava tudo em silêncio, suas mãos entrelaçadas no colo. Eu vou fazer alguma coisa, Carlos disse finalmente. Mas do jeito certo. Porque se eu simplesmente aparecer revelando quem sou e usando meu poder para esmagar Felipe, eu não seria melhor do que ele. Eu me tornaria exatamente o tipo de pessoa que permiti que infestasse minha empresa. Ele olhou para os dois, um sorriso triste em seus lábios. Vocês entendem? Isso não é sobre vingança. É sobre curar o que está doente. É sobre mostrar que verdadeiro poder não vem de gritar com quem está abaixo de você, mas de elevar quem está ao seu lado. Marina se levantou, caminhando até Carlos e tomando suas mãos nas dela. Nós vamos te ajudar. Todos que conhecem a verdade sobre esta empresa, todos que ainda se importam, vamos te ajudar. Nesse momento, o celular de Carlos vibrou no bolso. Ele o tirou e olhou para a tela. Seus olhos se arregalaram levemente, e algo mudou em sua expressão. O que foi? Marina perguntou. Carlos virou a tela para que pudessem ver. Era uma mensagem simples, de um número que ele conhecia muito bem. Vi o que aconteceu. Reunião de emergência amanhã, 9 da manhã. Todos os acionistas convocados. Precisamos conversar. Dr. Alberto. Rodrigo franziu a testa. Quem é Dr. Alberto? Carlos guardou o celular lentamente, e pela primeira vez desde a humilhação, um brilho determinado apareceu em seus olhos. É o CEO desta empresa, ele respondeu.
E um velho amigo que está prestes a descobrir que as coisas vão mudar muito mais rápido do que ele imagina. Felipe empurrou a porta de seu escritório com força suficiente para fazê-la bater contra a parede. Sua assistente, Juliana, deu um pulo na cadeira, quase derrubando a xícara de café que segurava. Ela tinha 24 anos, era recém-formada e estava naquele emprego há apenas 6 meses. Tempo suficiente para aprender a reconhecer os humores de Felipe e saber quando ficar em silêncio. Café, ele ordenou, jogando o paletó sobre a cadeira de couro. Forte, e cancele minha reunião das 3. Juliana assentiu rapidamente, levantando-se, mas Felipe a interrompeu com um gesto impaciente. Espera. Antes disso, quero que você envie um comunicado para todos os gerentes. Assunto: nova política de desempenho. A partir de amanhã, vamos implementar avaliações trimestrais mais rigorosas. Quero uma lista de funcionários com baixo rendimento em minha mesa até o fim da semana. Ela piscou, confusa. Senhor, mas o Departamento de Recursos Humanos já tem um sistema de avaliação. Não seria melhor coordenar com eles primeiro? Felipe a encarou com aquele olhar que ela tinha aprendido a temer. Juliana, eu não pedi sua opinião sobre processos. Eu dei uma ordem. Execute. Sim, senhor. Ela murmurou, saindo rapidamente e fechando a porta atrás de si. Sozinho em seu escritório, Felipe afrouxou a gravata e se jogou na cadeira. Ele deveria estar se sentindo triunfante. Tinha acabado de mostrar autoridade, tinha colocado um funcionário problemático em seu lugar, tinha demonstrado para todos quem mandava. Mas algo o incomodava. Algo na forma como aquele zelador tinha reagido. Aquele sorriso, aquela calma irritante. O senhor tem certeza disso? As palavras ecoavam em sua mente. Por que diabos um zelador desempregado falaria com tanta confiança? Felipe sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo por estar pensando nisso. Era ridículo. O homem provavelmente estava em choque, ou tentando manter alguma dignidade patética. Seu celular vibrou. Era uma mensagem do grupo de diretores da empresa. Reunião extraordinária amanhã, 9 horas. Presença obrigatória. Dr. Alberto. Felipe franziu a testa. Dr. Alberto era o CEO. Um homem que ele via talvez uma vez por mês em reuniões formais. Eles não tinham uma relação próxima, e Felipe sempre sentiu que o velho não gostava muito dele. Mas era apenas paranoia, ele pensava. Afinal, seus números eram excelentes. Tinha aumentado as vendas do setor comercial em 22% no último trimestre. Outro diretor respondeu no grupo. Alguma ideia do que se trata? Não faço ideia. Mas parece sério. Respondeu a diretora de recursos humanos. Felipe digitou rapidamente. Estarei lá. Ele guardou o celular e tentou voltar ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Algo estava errado. Ele podia sentir. 3 andares abaixo, no departamento de tecnologia, Rodrigo estava sentado em sua estação de trabalho, mas seus dedos não tocavam o teclado. Ao seu redor, colegas conversavam sobre projetos, prazos, códigos que precisavam ser revisados. Mas tudo parecia distante, abafado, como se ele estivesse debaixo d'água. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Carlos sendo humilhado. A forma como aquele homem arrogante tinha gritado, apontado o dedo, tratado outro ser humano como lixo. E pior, a forma como ninguém tinha feito nada. Todos tinham apenas observado, constrangidos, assustados, mas ninguém tinha dado um passo à frente, incluindo ele mesmo. Rodrigo apertou os punhos. Seu pai teria ficado envergonhado. Seu pai, que sempre falava sobre Carlos Mendes como se fosse um herói, como se fosse o exemplo do que um líder deveria ser. Quantas noites de sua infância ele tinha passado ouvindo histórias sobre aquele homem, sobre como ele tinha começado a empresa em uma garagem, sobre como tratava cada funcionário pelo nome, sobre como tinha criado um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários que queriam ir para a universidade. E agora, esse mesmo homem tinha sido jogado fora como se não valesse nada. Rodrigo? Ele se virou. Era Sandra, a líder de sua equipe. Uma mulher de meia idade com óculos de armação vermelha e um sorriso normalmente acolhedor. Mas agora ela parecia preocupada. Você está bem? Já tentei chamar sua atenção 3 vezes. Desculpa, ele murmurou. Só estava pensando. Sandra olhou ao redor.
certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e se aproximou, baixando a voz. Foi sobre o que aconteceu no corredor hoje, não foi? Rodrigo a encarou, surpreso. Você viu? Todo mundo viu, Rodrigo. Ou estava lá ou ficou sabendo. A empresa inteira está comentando. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio. Aquilo foi horrível. Absolutamente horrível. A forma como aquele homem foi tratado. Você sabe quem ele é? Rodrigo perguntou de repente. Sandra piscou, confusa. Quem? O zelador? Não, eu. Que... Espera, por que você está perguntando assim? Rodrigo abriu a boca para responder, mas algo o fez parar. Uma voz na sua cabeça, talvez a sabedoria que ele viu nos olhos de Carlos no vestiário, dizendo para ter cuidado. Nem todo mundo precisava saber ainda. Não da forma errada. Nada, ele disse finalmente. É só que ele não merecia aquilo. Ninguém merece. Sandra suspirou pesadamente. Eu sei. Mas o que podemos fazer? Felipe é diretor. Ele tem poder, conexões, e todos nós temos contas para pagar, famílias para sustentar. Não podemos simplesmente ficar em silêncio para sempre. Rodrigo a interrompeu, sua voz mais firme do que ele esperava. Meu pai me ensinou que existe um momento em que você tem que escolher entre o que é seguro e o que é certo. E eu acho que esse momento está chegando. Sandra o olhou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Seu pai parece ser um homem sábio. Era, Rodrigo corrigiu suavemente. Ele faleceu há 2 anos. Sinto muito, ela disse sinceramente. Então, depois de uma pausa, ele ficaria orgulhoso de você. No escritório da Diretoria de Recursos Humanos, Beatriz estava sentada em frente ao computador, seus dedos tremendo levemente sobre o teclado. Ela tinha 53 anos. Trabalhava na empresa há 19 anos e nunca, em todo esse tempo, tinha se sentido tão perdida. Na tela à sua frente estava um formulário de denúncia interna. O cursor piscava no campo Descrição do incidente, vazio, esperando. Ela tinha visto tudo. Estava voltando de uma reunião quando ouviu os gritos. Viu Felipe humilhando Carlos, viu a crueldade naqueles olhos, viu a dignidade tranquila do zelador enquanto era destroçado publicamente. E quando Carlos passou por ela, quando ele olhou em seus olhos por aquele breve segundo, ela viu algo que a fez querer chorar. Reconhecimento. Ele a conhecia. Ela tinha certeza disso. Mas de onde? Por quê? Beatriz fechou os olhos tentando se lembrar. E então, como um relâmpago, a memória voltou. 7 anos atrás. Seu filho tinha acabado de ser aceito na universidade, mas eles não tinham dinheiro para a mensalidade. Ela estava desesperada, considerando fazer um empréstimo que levaria anos para pagar. E então, misteriosamente, ela recebeu um e-mail do Departamento de Recursos Humanos. Informamos que você foi selecionada para o programa de bolsas de estudos para familiares de funcionários. A empresa cobrirá 80% da mensalidade universitária de seu filho pelos próximos 4 anos. Ela tinha chorado de alegria. Tinha perguntado quem tinha criado aquele programa, quem ela deveria agradecer. A resposta foi sempre vaga. Foi uma iniciativa da diretoria, diziam. Não precisa agradecer ninguém especificamente. Mas agora, olhando para o formulário vazio, ela se perguntava: seria possível? Aquele zelador humilde, com seus olhos gentis e sua calma inabalável, poderia ter sido o responsável por mudar a vida de seu filho? Seu telefone tocou, fazendo-a pular. Era uma mensagem de um número desconhecido. Beatriz, precisamos conversar. Sobre o que você viu hoje. Sobre o que você sabe. Encontre-me no estacionamento em 20 minutos. Marina. Ela franziu a testa. Marina, a supervisora de limpeza, como ela tinha seu número? E por que estaria entrando em contato assim, tão misteriosamente? Mas algo na mensagem, algum instinto profundo, fez Beatriz salvar o formulário sem enviar, pegar sua bolsa e se levantar. 20 minutos depois, ela estava no estacionamento subterrâneo, entre carros parados e luzes fluorescentes piscando. Marina estava lá, junto com Rodrigo. E, para sua surpresa, 3 outras pessoas que ela reconheceu. Jorge, do almoxarifado, Conceição, da recepção, e Paulo,
um dos seguranças noturnos. O que está acontecendo? Beatriz perguntou, olhando ao redor confusa. Marina deu um passo à frente. Está acontecendo que não somos os únicos que sabem a verdade. E não somos os únicos que estamos cansados de ficar em silêncio. Verdade? Que verdade? Foi Rodrigo quem respondeu. A verdade sobre quem Carlos realmente é. A verdade sobre o que esta empresa está se tornando. A verdade sobre o fato de que amanhã de manhã tudo vai mudar. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Como assim tudo vai mudar? Marina sorriu, e havia algo de feroz naquele sorriso. Porque amanhã, às 9 da manhã, Felipe vai entrar naquela sala de reuniões achando que é intocável. Ele vai se sentar naquela cadeira, cercado de diretores, pensando que pode fazer o que quiser sem consequências. Ela fez uma pausa dramática. E então ele vai descobrir que demitiu o homem que literalmente construiu cada tijolo desta empresa. O homem que ainda é o maior acionista. O homem que tem o poder de mudar tudo com uma única palavra. O silêncio que se seguiu era tão profundo que Beatriz podia ouvir seu próprio coração batendo. Meu Deus, ela sussurrou. Carlos é o fundador, Conceição completou, seus olhos brilhando. E nós vamos garantir que amanhã, quando a verdade vier à tona, todos saibam exatamente o tipo de homem que Felipe realmente é. Beatriz olhou para cada um deles. Pessoas comuns, funcionários que trabalhavam nos bastidores, que raramente eram vistos ou ouvidos. Mas naquele momento, sob aquelas luzes frias do estacionamento, eles pareciam soldados preparando-se para uma batalha. O que vocês precisam que eu faça? Ela perguntou, e sua voz não tremia mais. De volta ao seu escritório, Felipe finalmente tinha conseguido se concentrar no trabalho. Números dançavam em sua tela, projeções de vendas que o fariam parecer ainda melhor na próxima revisão trimestral. Ele estava tão absorto que quase não notou quando Juliana abriu a porta cautelosamente. Senhor, desculpe interromper, mas... O quê? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Eu estava enviando aquele comunicado que o senhor pediu sobre as avaliações e a diretora de RH respondeu. Ela disse que precisa falar com o senhor pessoalmente antes de prosseguir. Algo sobre políticas corporativas e procedimentos que precisam ser seguidos. Felipe suspirou irritado. Está bem. Agenda para amanhã de tarde. Ela disse que é urgente, senhor. E também mencionou que pode estar relacionado a um incidente que ocorreu hoje. Felipe finalmente olhou para ela. Incidente? Juliana engoliu em seco. No corredor, com o zelador. Felipe sentiu algo gelado descer por sua espinha. Por que diabos a diretora de RH estaria se importando com aquilo? Era uma questão administrativa simples. Ele tinha autoridade para demitir funcionários com baixo desempenho. Era literalmente parte de sua descrição de cargo. Diga a ela que eu falo com ela amanhã, depois da reunião das 9, ele disse, voltando sua atenção para a tela. Mas as palavras não faziam mais sentido. Os números pareciam borrados. E pela primeira vez em muito tempo, Felipe sentiu algo que não estava acostumado a sentir. Medo. Lá fora, no corredor, Juliana encostou-se na parede, seu coração disparado. Ela tinha mentido para Felipe. A diretora de RH não tinha dito nada sobre querer falar com ele. Mas Juliana tinha recebido uma mensagem, de Marina, pedindo que ela plantasse aquela semente de dúvida, aquela pequena rachadura na confiança de Felipe. E enquanto ela voltava para sua mesa, Juliana se pegou sorrindo pela primeira vez em meses. A conspiração estava se formando. E Felipe não fazia a menor ideia do furacão que estava prestes a atingi-lo. A manhã chegou com um céu cinzento que parecia refletir a tensão que pairava sobre o edifício da empresa. Carlos estava em pé diante do espelho de seu apartamento modesto, ajustando a gravata de um terno que não usava há meses. Suas mãos, calejadas pelo trabalho de zelador, moviam-se com a precisão de quem tinha feito aquele gesto milhares de vezes em outra vida. Ele olhou para seu próprio reflexo. Os cabelos grisalhos estavam penteados para trás. As rugas ao redor dos olhos pareciam mais profundas sob a luz da manhã. Mas havia algo diferente em seu olhar. Uma determinação que tinha estado adormecida por tempo demais. O celular vibrou na cômoda. Era uma mensagem de Marina. Tudo pronto. Eles não sabem o que está vindo.
Carlos sorriu levemente, guardando o telefone no bolso interno do paletó. Ele pegou uma pasta de couro desgastada que estava sobre a cama. Dentro dela, documentos que não via há anos, atas de fundação, contratos de acionistas, registros que provavam, sem sombra de dúvida, quem ele realmente era. 8h45 da manhã. Em 15 minutos, tudo mudaria. No edifício da empresa, Felipe estava no elevador executivo, verificando e-mails em seu tablet. Ele tinha dormido mal, acordando várias vezes com aquela sensação incômoda de que algo estava errado. Mas à luz do dia, com seu terno impecável e seus sapatos polidos, a confiança tinha voltado. Ele era bom no que fazia. Seus números provavam isso. Nenhum zelador demitido iria mudar esse fato. As portas do elevador se abriram no 22º andar, onde ficava a sala de reuniões da diretoria. Felipe saiu e imediatamente notou que algo estava diferente. O corredor, normalmente vazio a essa hora, estava cheio de pessoas. Executivos conversavam em pequenos grupos, suas vozes baixas, quase sussurradas. Quando ele passou, as conversas pararam e olhares se voltaram em sua direção. Felipe forçou um sorriso confiante e acenou para alguns, mas poucos retribuíram o gesto. A sensação de desconforto voltou, mais forte desta vez. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Ele empurrou-a e entrou, encontrando a longa mesa de mogno já parcialmente ocupada. Dr. Alberto, o CEO, estava na cabeceira, seus 68 anos pesando em seus ombros curvados. Ao seu lado, a diretora de recursos humanos, Patrícia, uma mulher de 40 e poucos anos conhecida por sua seriedade implacável. Havia também o diretor financeiro, o diretor de operações e, para sua surpresa, 2 advogados externos que Felipe reconheceu como parte da equipe jurídica da empresa. Felipe, doutor. Alberto acenou para uma cadeira do lado oposto da mesa. Sente-se. Não havia calor na voz. Nenhum sorriso. Felipe sentiu o estômago apertar, mas manteve a compostura, sentando-se com a postura ereta de quem não tinha nada a temer. Bom dia a todos, ele disse, colocando o tablet sobre a mesa. Alguma ideia do que é tão urgente, doutor? Alberto entrelaçou os dedos sobre a mesa, seus olhos fixos em Felipe com uma intensidade que o fez querer desviar o olhar. Felipe, você trabalha aqui há quanto tempo? A pergunta o pegou de surpresa. 8 meses, senhor. Por quê? 8 meses. Dr. Alberto repetiu, como se estivesse provando as palavras. Tempo suficiente para aprender nossa cultura, nossos valores, o que representamos como empresa. Ou pelo menos deveria ser. Felipe sentiu o sangue começar a correr mais rápido em suas veias. Senhor, se isso é sobre alguma reclamação, eu posso explicar. Reclamação. Patrícia interveio, sua voz cortante como lâmina. Temos 17 reclamações formais protocoladas contra você nos últimos 6 meses, Felipe. 17 funcionários diferentes relatando comportamento abusivo, tratamento degradante e criação de ambiente de trabalho hostil. Felipe piscou, genuinamente chocado. 17? Isso é absurdo. São funcionários com desempenho ruim tentando se vingar porque eu cobro excelência. Excelência. O diretor financeiro repetiu, e havia desdém em sua voz. É assim que você chama gritar com uma assistente na frente de clientes porque ela trouxe café morno? Ou ridicularizar um analista júnior por fazer uma pergunta durante uma apresentação? Ou, Patrícia continuou, abrindo uma pasta diante dela, demitir sumariamente um funcionário com anos de serviço exemplar, sem processo formal, sem documentação adequada. Simplesmente porque você decidiu que ele não sabia qual era o seu lugar? Felipe sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Vocês estão falando do zelador. Estamos falando de Carlos Mendes. Dr. Alberto corrigiu. E algo na forma como ele disse aquele nome fez todo o ar sair da sala. Não entendo, Felipe disse, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Qual é a importância desse homem específico? Ele é apenas um zelador que... A porta da sala se abriu nesse momento. Todos os olhos se voltaram para a entrada. E Felipe sentiu seu coração parar. Carlos Mendes estava ali, vestindo um terno que, embora não fosse novo,
carregava uma elegância natural. Ele entrou na sala com passos firmes, carregando a pasta de couro desgastada. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que Felipe tinha visto sorrir misteriosamente no dia anterior, agora brilhavam com algo diferente. Propósito. Desculpem o atraso, Carlos disse, sua voz calma preenchendo a sala. O trânsito estava complicado. Dr. Alberto se levantou imediatamente, e para o choque absoluto de Felipe, o CEO caminhou até Carlos com os braços abertos. Carlos, meu velho amigo, quanto tempo? Eles se abraçaram, um abraço genuíno, cheio de afeto e respeito mútuo. Quando se separaram, Dr. Alberto tinha lágrimas nos olhos. Eu não podia acreditar quando me contaram o que tinha acontecido. Não aqui, não na empresa que você construiu. Felipe estava congelado em sua cadeira, seu cérebro se recusando a processar o que estava vendo. Empresa que ele construiu? Isso não fazia sentido. Carlos era um zelador. Apenas um zelador. Carlos se virou para encarar Felipe e, pela primeira vez desde que entrara na sala, falou diretamente com ele. Senhor Felipe, acredito que não tivemos a oportunidade de sermos apresentados adequadamente ontem. Meu nome é Carlos Eduardo Mendes. Sou o fundador desta empresa e, atualmente, detentor de 52% das ações. O silêncio que se seguiu era tão absoluto que Felipe podia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes no teto. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Nenhum som saiu. Isso não pode ser verdade. Ele finalmente conseguiu gaguejar. Eu teria sabido. Alguém teria me dito. Por quê? Carlos perguntou, sentando-se em uma cadeira do lado oposto da mesa, de frente para Felipe. Você se deu ao trabalho de conhecer a história da empresa quando foi contratado? De entender suas origens, seus valores fundadores? Ou estava apenas interessado em seu título e salário? Felipe sentiu o rosto esquentar. Eu estudei a empresa. Sei que foi fundada há quase 30 anos por um empreendedor visionário, mas os registros diziam que ele tinha se aposentado, que tinha se afastado por motivos pessoais. Carlos completou. Está correto. Perdi minha esposa há alguns anos. Ela foi diagnosticada com uma condição grave, e eu tomei a decisão de passar seus últimos anos ao lado dela, em vez de em salas de reunião. Sua voz ficou mais suave ao mencionar a esposa, mas rapidamente recuperou a firmeza. Confiei a gestão operacional a pessoas em quem acreditava. Dr. Alberto foi meu braço direito por 15 anos antes de assumir como CEO. Mas mantive minhas ações, mantive meu interesse e, mais importante, mantive meus valores. Ele abriu a pasta e começou a colocar documentos sobre a mesa, empurrando-os na direção de Felipe. Estes são os princípios fundadores desta empresa. Leia o terceiro item. Felipe olhou para o papel com mãos trêmulas. Suas palavras embaçavam diante de seus olhos, mas ele forçou o foco. Todo funcionário, independentemente de posição ou função, será tratado com dignidade e respeito. A hierarquia empresarial existe para a organização operacional, não para estabelecer valor humano diferenciado. Eu escrevi isso há 28 anos, Carlos disse, quando esta empresa era apenas eu, 2 engenheiros e uma secretária trabalhando em uma sala alugada. E eu acreditava nisso então, e acredito agora. Patrícia se inclinou para a frente. Carlos passou os últimos 3 meses trabalhando incógnito como zelador para entender se esses valores ainda estavam sendo vividos ou se tinham se tornado apenas palavras bonitas em uma placa na parede. E o que você descobriu? Um dos advogados perguntou, embora parecesse já saber a resposta. Carlos suspirou profundamente. Descobri que existem pessoas maravilhosas nesta empresa. Marina, que trata cada novo funcionário como família. Beatriz, que trabalha com integridade absoluta mesmo quando ninguém está olhando. Rodrigo, um jovem que ainda acredita que fazer a coisa certa importa mais do que manter a cabeça baixa. Ele fez uma pausa, seus olhos agora fixos em Felipe com uma intensidade que o fazia querer encolher. Mas também descobri que permitimos que pessoas sem caráter, pessoas que confundem poder com permissão para a crueldade, assumissem posições de liderança. E isso termina hoje. Felipe finalmente encontrou sua voz, desesperada, defensiva. Espere um momento. Tudo bem, eu cometi um erro ontem.
Mas meus resultados são inegáveis. Aumentei as vendas em 22%. Trouxe 3 grandes clientes novos. Você não pode simplesmente ignorar isso. Não posso? Carlos inclinou a cabeça. Diga-me, Felipe, a que custo você alcançou esses números? Custo? Quantos funcionários talentosos pediram demissão por causa do seu comportamento? Quantas horas de produtividade foram perdidas porque as pessoas estavam com medo de se aproximar de você? Quanto dinheiro gastamos em processos de recrutamento porque você criou um ambiente tóxico que ninguém quer permanecer? Patrícia abriu outra pasta. Nos últimos 6 meses, desde que Felipe assumiu, a rotatividade no departamento comercial aumentou 140%. Perdemos 6 funcionários excelentes, que explicitamente citaram o ambiente de trabalho hostil em suas cartas de demissão. Então sim, Carlos continuou, você trouxe números, mas destruiu pessoas no processo. E nesta empresa, pessoas sempre foram, e sempre serão, mais importantes do que planilhas. Dr. Alberto colocou uma mão sobre a mesa. Felipe, você está sendo dispensado de suas funções, efetivo imediatamente. Seus benefícios serão pagos conforme previsto em contrato. Mas sua presença aqui não é mais bem-vinda. Felipe sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Não era possível. Não podia estar acontecendo. Ele era o melhor em seu campo. Ele tinha poder, tinha conexões, tinha nada. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, sua voz saindo em um rosnar baixo. Eu tenho advogados. Vou processar esta empresa por demissão injusta Por quê? Um dos advogados da empresa interveio calmamente. Temos 17 testemunhas dispostas a depor sobre seu comportamento. Temos gravações de segurança de 3 incidentes separados. E temos o fato de que você demitiu sumariamente o maior acionista da empresa sem processo adequado. Carlos se levantou, fechando sua pasta. Você é livre para tentar, Felipe. Mas meu conselho, use este momento para refletir. Sobre quem você quer ser. Sobre que tipo de legado você quer deixar. Porque poder sem caráter é apenas tirania com farda. Ele caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair, virando-se uma última vez. E Felipe, aquele sorriso que você viu ontem quando me demitiu, não era de vingança, era de alívio, porque finalmente confirmei o que precisava confirmar, que ainda existem pessoas boas aqui, e agora vou garantir que elas sejam valorizadas. A porta se fechou atrás dele, deixando Felipe sozinho com os diretores, cujos olhares variavam entre pena e desprezo. E pela primeira vez em sua vida adulta, Felipe não tinha absolutamente nada a dizer. Carlos saiu da sala de reuniões e caminhou pelo corredor silencioso do 22º andar. Suas pernas estavam mais pesadas do que esperava, não de cansaço físico, mas do peso emocional de tudo que tinha acabado de acontecer. Ele tinha imaginado aquele momento centenas de vezes nos últimos meses, mas a realidade era sempre mais intensa do que qualquer ensaio mental. Ao virar a esquina, ele encontrou um grupo de pessoas esperando. Marina estava ali, junto com Beatriz, Rodrigo e pelo menos 20 outros funcionários que de alguma forma tinham descoberto o que estava acontecendo. Quando o viram, um silêncio expectante caiu sobre todos. Marina foi a primeira a se aproximar, seus olhos buscando os dele. Está feito? Carlos assentiu lentamente. Está feito. Um suspiro coletivo percorreu o grupo, como se todos tivessem estado prendendo a respiração. Beatriz levou as mãos ao peito, seus olhos se enchendo de lágrimas. Rodrigo fechou os punhos em gesto triunfante, mas manteve o silêncio respeitoso. E agora? Perguntou Jorge, o homem do almoxarifado, sua voz carregada de esperança cautelosa. O que acontece agora? Carlos olhou para cada um deles. Pessoas que trabalhavam nas sombras, que mantinham a empresa funcionando enquanto outros recebiam os créditos. Pessoas que tinham sido ignoradas, subestimadas, às vezes humilhadas, mas que continuavam aparecendo todos os dias porque precisavam alimentar suas famílias, pagar suas contas, viver suas vidas. Agora, ele disse, sua voz ganhando força, vamos fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo. Vamos lembrar a todos nesta empresa porque ela foi criada. E vamos fazer isso juntos, da forma correta. Ele fez uma pausa,
olhando para o relógio na parede. 10h15 da manhã. Dr. Alberto está convocando uma assembleia geral para o meio-dia, no auditório principal. Todos os funcionários serão dispensados de suas atividades para participar. E lá, vamos contar a verdade completa. Marina franziu a testa preocupada. Carlos, tem certeza? Expor tudo assim, publicamente, pode haver consequências que você não está prevendo. Eu sei, ele respondeu suavemente. Mas passar 3 meses limpando esses corredores me ensinou algo importante, Marina. Segredos apodrecem no escuro. Verdades crescem à luz do sol. E essas pessoas? Ele gesticulou para o grupo ao redor. Merecem saber que suas vozes importam, que seus valores importam, que eles importam. Beatriz deu um passo à frente, limpando as lágrimas do rosto. Senhor Carlos, eu preciso lhe dizer algo. Há 7 anos, meu filho foi aceito na universidade. Mas não tínhamos dinheiro. Do nada, recebi uma notificação sobre uma bolsa de estudos para familiares de funcionários. Foi você, não foi? Você criou aquele programa. Carlos não disse nada, mas o leve sorriso em seus lábios era resposta suficiente. Meu filho se formou em engenharia no ano passado. Ela continuou, sua voz quebrando. Ele tem um emprego incrível. Está construindo uma vida que eu nunca poderia ter dado a ele sozinha. E tudo porque alguém acreditou que pessoas como eu, que trabalham nos bastidores, também merecem oportunidades. Ela estendeu a mão e, para surpresa de todos, pegou a mão de Carlos entre as suas. Obrigada. Do fundo do meu coração. Obrigada. Carlos apertou sua mão gentilmente. Não precisa agradecer, Beatriz. Foi você quem fez todo o trabalho duro. Eu apenas abri uma porta. Você foi quem atravessou. Rodrigo se aproximou então, suas mãos nos bolsos, claramente nervoso. Meu pai falava de um programa assim. Ele dizia que era a prova de que grandes empresas podiam ter alma. Eu nunca imaginei que o homem por trás disso estaria um dia limpando o chão ao meu lado. E você deveria, Carlos disse, sua voz ficando mais séria. Todos deveriam. Porque não há trabalho indigno, Rodrigo. Há apenas pessoas que ainda não aprenderam a enxergar dignidade em todos os lugares. Nesse momento, a porta da sala de reuniões se abriu atrás deles. Felipe saiu, escoltado por um segurança. Seu rosto estava vermelho, uma mistura de raiva e humilhação. Quando seus olhos encontraram o grupo no corredor, ele parou abruptamente. Por um momento, Carlos achou que Felipe fosse explodir, gritar, fazer alguma cena. Mas em vez disso, algo estranho aconteceu. A raiva no rosto de Felipe lentamente se dissolveu em algo diferente. Confusão. Talvez até o início de algo que poderia ser autoconsciência. Ele olhou para Carlos e sua voz saiu baixa, quase inaudível. Por que você fez isso? Por que trabalhar como zelador quando poderia ter entrado aqui e simplesmente usado seu poder desde o primeiro dia? Carlos deu um passo em direção a ele, mantendo uma distância respeitosa, mas olhando diretamente em seus olhos. Porque poder sem entendimento é cego, Felipe. Eu precisava ver com meus próprios olhos, sentir com meu próprio corpo, entender o que significa estar do outro lado da hierarquia que criei. E sabe o que descobri? Que a visão de quem está no topo é sempre distorcida. Você só enxerga a realidade completa quando está disposto a descer. Felipe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O segurança tocou levemente seu braço, indicando que era hora de ir. Enquanto caminhava em direção aos elevadores, Felipe olhou para trás uma última vez. Desta vez, não havia arrogância em seu olhar. Apenas um vazio que talvez, apenas talvez, fosse o primeiro passo em direção à mudança. Quando ele desapareceu no elevador, Marina se virou para Carlos. Você acha que ele vai aprender alguma coisa? Não sei, Carlos admitiu. Mas eu dei a ele a mesma coisa que dou a todos. Uma chance de escolher quem quer ser. O que ele faz com isso está além do meu controle. As horas seguintes foram um turbilhão. Dr. Alberto e Carlos se trancaram no escritório da presidência, planejando cuidadosamente cada palavra que seria dita na assembleia. Patrícia, a diretora de recursos humanos, trabalhou incansavelmente preparando apresentações que mostrariam não apenas o que tinha acontecido, mas por que isso importava. Enquanto isso, a notícia se espalhava pela empresa como fogo em mato seco.
Funcionários de todos os departamentos sussurravam nos corredores, trocavam mensagens, especulavam sobre o que estava acontecendo. Alguns já sabiam fragmentos da verdade. Outros estavam completamente no escuro. Meio-dia chegou como um peso inevitável. O auditório principal, que normalmente acomodava 200 pessoas, estava lotado com quase 300 funcionários. Gente sentada nas escadas, em pé nos corredores laterais, todos querendo ver o que essa convocação emergencial significava. O palco estava vazio, exceto por um púlpito simples e uma tela grande que mostrava o logo da empresa. As luzes se apagaram lentamente e um silêncio expectante tomou conta do espaço. Dr. Alberto subiu ao palco primeiro. Mesmo aos 68 anos, ele tinha uma presença que comandava a atenção. Mas hoje, sua postura estava diferente. Havia uma vulnerabilidade em seus ombros, uma tristeza em seus olhos. Bom dia a todos. Ele começou, sua voz amplificada pelos alto-falantes. Sei que esta convocação foi repentina e agradeço a todos por estarem aqui. O que vou compartilhar hoje é difícil. Para mim, pessoalmente, e para o futuro desta empresa. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem. Há 28 anos, esta empresa foi fundada por um homem com uma visão, não apenas de sucesso financeiro, mas de criar um lugar onde pessoas fossem valorizadas, onde dignidade não fosse um privilégio de poucos, mas um direito de todos, onde o sucesso fosse medido não apenas em lucros, mas em vidas transformadas. A tela atrás dele acendeu, mostrando uma foto antiga. Era Carlos, muito mais jovem, com menos cabelos brancos e mais brilho nos olhos, em pé diante de um pequeno escritório com uma placa que dizia: Mendes Tecnologia, inovação com humanidade. Um murmúrio percorreu a plateia. Muitos reconheceram o rosto, mas não conseguiam conectar os pontos. Durante anos, esse homem liderou esta empresa com princípios inabaláveis. Mas a vida, como acontece com todos nós, apresentou desafios. Ele precisou se afastar, confiar em outros para continuar seu legado. A voz de Dr. Alberto ficou mais pesada. E nós falhamos com ele. Eu falhei com ele. Permiti que uma cultura de arrogância se infiltrasse. Que pessoas confundissem posição com superioridade. Que tratassem outros seres humanos como descartáveis. Ele olhou diretamente para a plateia, seus olhos encontrando rostos conhecidos. Ontem, um funcionário foi humilhado publicamente, demitido sem processo, sem respeito, sem a dignidade que todo ser humano merece. E eu não fiz nada para impedir. Nenhum de nós na liderança fez. O silêncio agora era absoluto. Você poderia ouvir uma respiração. Mas esse homem não era apenas um funcionário comum. Ele era e é Carlos Eduardo Mendes, fundador desta empresa, maior acionista, e alguém que passou os últimos 3 meses trabalhando entre nós, não em um escritório de luxo, mas como zelador, para entender se os valores que ele plantou ainda estavam vivos. O auditório explodiu. Pessoas se viraram umas para as outras incrédulas. Alguns gritaram de choque, outros levaram as mãos à boca. Marina, sentada na primeira fileira, tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Dr. Alberto levantou as mãos, pedindo silêncio. E agora, ele está aqui para falar com vocês. Não como um chefe distante, não como uma lenda corporativa, mas como alguém que viveu ao lado de vocês, que viu o que vocês veem, que sentiu o que vocês sentem. Ele se virou para os bastidores. Senhoras e senhores, Carlos Mendes. Carlos subiu ao palco, e pela segunda vez naquele dia, o auditório ficou completamente em silêncio. Ele estava com o mesmo terno de antes, mas agora havia algo diferente. Não era apenas a roupa, era a forma como ele carregava a si mesmo. Como alguém que tinha atravessado um deserto e emergido do outro lado com verdades que poucos tinham coragem de enfrentar. Ele parou no púlpito, suas mãos descansando suavemente sobre a superfície de madeira. Seus olhos varreram a plateia, e era como se ele pudesse ver cada pessoa individualmente, conhecer cada história, sentir cada dor. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada de uma emoção que fazia cada palavra ressoar nas paredes. Eu fundei esta empresa com um sonho, e nos últimos 3 meses, temi ter perdido esse sonho.
Temi que ele tivesse sido esmagado sob o peso da ganância, da ambição sem propósito, do sucesso sem alma. Ele fez uma pausa e um sorriso triste cruzou seu rosto. Mas então conheci Marina, que trata cada pessoa como família. Conheci Beatriz, cuja integridade brilha mesmo quando ninguém está olhando. Conheci Rodrigo, que ainda acredita que fazer o certo importa. E conheci dezenas de outros que, apesar de tudo, ainda carregam bondade em seus corações. Sua voz ficou mais forte. E percebi que meu sonho não está perdido. Ele está aqui. Em cada um de vocês que escolhe gentileza quando seria mais fácil ser cruel, que escolhe justiça quando seria mais seguro ficar em silêncio, que escolhe humanidade quando o mundo diz para escolher lucro. Ele respirou fundo. E por isso, hoje não estou aqui para julgar ou punir. Estou aqui para reconstruir. Juntos. O auditório ficou em silêncio por 2 segundos. Então, Marina se levantou. Depois, Beatriz, Rodrigo, Jorge, Conceição. Um por um, os funcionários foram ficando de pé, até que toda a plateia estava em pé, aplaudindo com uma intensidade que fazia as paredes tremerem. E no meio daquele mar de pessoas, Carlos fechou os olhos e sentiu, pela primeira vez em anos, que tinha voltado para casa. A ovação ainda ecoava nos ouvidos de Carlos quando ele finalmente chegou em casa naquela noite. Suas mãos tremiam levemente enquanto tirava a gravata, não de nervosismo, mas do peso emocional de tudo que tinha acontecido. Ele se sentou na beira da cama, olhando para a foto emoldurada na mesinha de cabeceira. Sua esposa, sorrindo, com aquele brilho nos olhos que ele tanto amava. Eu fiz, meu amor. Ele sussurrou para a foto. Finalmente fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Dr. Alberto. Carlos, precisamos conversar. Urgente. Ligue quando puder. Carlos franziu a testa. Era quase meia-noite. O que poderia ser tão urgente? Ele discou o número e Dr. Alberto atendeu no primeiro toque. Carlos, desculpe incomodar a essa hora, mas você precisa saber. Felipe não foi embora quieto. O estômago de Carlos apertou. O que você quer dizer? Ele vazou informações para a imprensa. Artigos vão sair amanhã de manhã em 3 grandes portais de notícias. Ele está alegando que foi demitido injustamente, que você abusou de seu poder como acionista majoritário para se vingar de uma decisão administrativa legítima. Ele está pintando a si mesmo como vítima de um fundador autoritário, que não consegue aceitar que a empresa evoluiu além dele. Carlos fechou os olhos, respirando fundo. E tem mais. Dr. Alberto continuou, sua voz tensa. Ele conseguiu convencer 2 dos nossos investidores minoritários a questionarem sua presença na empresa. Eles estão alegando que seu retorno repentino cria instabilidade corporativa. Querem convocar uma reunião extraordinária do conselho para discutir a liderança. Quando? Amanhã de tarde, às 3 horas. Carlos olhou novamente para a foto de sua esposa. Ele podia quase ouvir a voz dela, suave mas firme, dizendo o que sempre dizia quando ele enfrentava desafios impossíveis. Você não chegou até aqui desistindo na primeira tempestade. Está bem, ele disse finalmente. Estarei lá. E Alberto? Obrigado por me avisar. Depois de desligar, Carlos ficou sentado no silêncio de seu quarto por longos minutos. Ele tinha esperado resistência, mas não tão rápida, não tão coordenada. Felipe tinha jogado sua última cartada. E era uma jogada inteligente. Ao se posicionar como vítima de um chefe vingativo, ele estava tentando minar tudo que Carlos tinha construído naquele dia. Mas havia algo que Felipe não entendia. Algo que ele talvez nunca entendesse. Verdade não precisa de defesa elaborada. Ela só precisa ser dita. Na manhã seguinte, a empresa estava em tumulto. Notícias dos artigos se espalharam como fogo. Funcionários liam em seus celulares, discutiam em grupos nos corredores. As manchetes eram sensacionalistas. Fundador volta depois de anos e demite diretor por vingança pessoal. Ambiente tóxico. Executivo alega perseguição em empresa de tecnologia. Carlos Mendes. Visionário ou ditador corporativo? Marina encontrou Carlos assim que ele chegou ao edifício. Você viu? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. Vi. Ele respondeu calmamente. Como estão as pessoas? Divididas.
A maioria está do seu lado, mas há quem esteja com medo. Com medo de que isso afete a empresa, que percamos clientes, que haja demissões. E alguns gerentes antigos, aqueles que eram próximos de Felipe, estão alimentando essa narrativa. Carlos assentiu, processando a informação. Reúna todos no auditório novamente, 1h da tarde. Carlos, tem certeza? A reunião do conselho é às 3. Você não quer se preparar? Ele olhou nos olhos dela com aquela serenidade que ela tinha aprendido a reconhecer. Eu vou me preparar fazendo exatamente o que sempre fiz, sendo honesto, com todos. 1h da tarde, o auditório estava lotado novamente, mas o clima era diferente de ontem. Havia tensão no ar, incerteza nos rostos. Alguns funcionários olhavam para Carlos com esperança, outros com dúvida. Carlos subiu ao palco sem fanfarra, sem apresentações. Ele ficou ali, em pé, com as mãos nos bolsos, e esperou até que o silêncio completo tomasse conta do espaço. Vocês viram as notícias. Ele começou. Não era uma pergunta. Viram o que está sendo dito sobre mim, sobre esta empresa, sobre o que aconteceu ontem. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala. E eu imagino que alguns de vocês estejam se perguntando se fizeram a escolha certa. Se aplaudir ontem foi um erro. Se confiar em mim, foi ingenuidade. Um murmúrio desconfortável percorreu a plateia. Rodrigo estava sentado nas primeiras fileiras, seus punhos cerrados. Beatriz tinha os olhos fixos em Carlos, como se estivesse rezando silenciosamente. Então vou lhes dar algo que talvez Felipe nunca tenha dado. Vou lhes dar a verdade completa. E vou deixar que vocês decidam por si mesmos. Ele respirou fundo. Felipe está certo sobre uma coisa. Eu usei meu poder como acionista majoritário para demiti-lo. E sim, foi depois de ele me demitir publicamente como zelador. Então, tecnicamente, ele pode alegar que foi vingança. O auditório ficou em silêncio absoluto. Alguns funcionários trocaram olhares nervosos. Mas aqui está o que ele não está contando. Nos 3 meses que trabalhei como zelador, documentei 17 casos de abuso verbal, 6 casos de assédio moral sistemático e 4 situações em que funcionários foram ameaçados de demissão por discordarem dele. Tudo isso está registrado, com datas, testemunhas e, em alguns casos, gravações de segurança. Ele gesticulou para Patrícia, que estava na lateral do palco. Ela se aproximou com uma pasta. Mais do que isso, descobri que Felipe estava planejando uma reestruturação que resultaria na demissão de 23 funcionários de setores que ele considerava pouco produtivos. Não porque seus trabalhos não fossem necessários, mas porque seus resultados não podiam ser medidos em gráficos de vendas. Pessoas como Marina, que garantem que este prédio funcione. Pessoas como Jorge, que mantém nosso estoque organizado. Pessoas como vocês. Ele apontou para a plateia. Então sim, eu poderia ter feito as coisas diferentemente. Poderia ter entrado aqui no primeiro dia como fundador, usado meu poder para limpar a casa sem me sujar as mãos. Mas se eu tivesse feito isso, eu nunca teria conhecido vocês. Nunca teria visto Conceição consolando uma estagiária que estava chorando no banheiro depois de ser humilhada. Nunca teria visto Paulo, o segurança, usando seu próprio dinheiro para comprar sanduíches para um funcionário novo que tinha esquecido a carteira. Nunca teria entendido que esta empresa sobreviveu, não apesar das pessoas nos bastidores, mas por causa delas. Sua voz ficou mais firme. Daqui a 2 horas vou entrar em uma sala com investidores que vão questionar minha liderança. Eles vão dizer que causei instabilidade, que agi por emoção, que sou velho e desconectado da realidade corporativa moderna. E talvez eles estejam certos. Talvez eu seja velho. Talvez eu esteja desconectado de uma realidade onde pessoas são números e números são tudo o que importa. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo cada rosto na plateia. Mas eu prefiro estar desconectado dessa realidade do que conectado a uma realidade onde humilhação é chamada de gestão eficiente, onde crueldade é chamada de alta performance, onde valores são apenas palavras bonitas em placas de parede. A voz de Carlos ficou mais suave, quase íntima. Então aqui está a minha pergunta para vocês. Não para os investidores, não para a imprensa, para vocês, que vivem esta empresa todos os dias. Vocês querem trabalhar em um lugar onde são valorizados, onde suas vozes importam, onde dignidade não é negociável.
Ou preferem voltar ao que era antes, onde silêncio é segurança e sobrevivência é sucesso? Ninguém se moveu. O silêncio era tão denso que parecia sólido. Então, lentamente, Marina se levantou. Eu escolho dignidade, ela disse, sua voz ecoando no auditório. Beatriz se levantou em seguida. Depois Rodrigo, Jorge, Conceição, Paulo. Um por um, dezenas. Depois centenas de funcionários ficaram de pé. E então, algo aconteceu que Carlos não tinha previsto. Juliana, a ex-assistente de Felipe, estava no fundo do auditório. Ela deu um passo à frente, sua voz tremendo, mas clara. Eu trabalhei com Felipe por 6 meses, e todos os dias eu tinha que escolher entre minha dignidade e meu emprego. Todos os dias eu me sentia pequena, invisível, descartável. Lágrimas escorriam por seu rosto. Até ontem, quando vi que alguém que tinha todo o poder do mundo escolheu se juntar a nós em vez de ficar acima de nós. E isso mudou tudo. O auditório explodiu em aplausos. Mas não era a ovação educada de ontem. Era algo mais visceral, mais real. Era o som de pessoas que tinham encontrado sua voz. Carlos sentiu algo quente escorrer pelo seu rosto e percebeu que estava chorando. Ele não tentou esconder. Apenas acenou em agradecimento, incapaz de falar. Quando o auditório finalmente se acalmou, ele conseguiu dizer apenas uma coisa. Obrigado. Obrigado por me lembrarem porque eu construí esta empresa. E obrigado por me mostrarem que ainda vale a pena lutar por ela. 2 horas depois, Carlos entrou na sala do conselho. Os investidores estavam lá, seus rostos sérios, suas pastas cheias de argumentos contra ele. Mas Carlos não estava sozinho. Atrás dele, pedindo para observar a reunião, estavam Marina, Beatriz, Rodrigo e outros 20 funcionários. E quando os investidores viram aquilo, viram a lealdade real, viram pessoas dispostas a ficarem ao lado de seus valores mesmo quando era arriscado, algo mudou em seus olhos. Porque números podem mentir, gráficos podem enganar, mas pessoas defendendo o que acreditam, isso é algo que nenhuma planilha pode medir. A sala do conselho ficou em silêncio quando Carlos terminou de apresentar sua visão. Os investidores trocaram olhares, processando tudo o que tinham ouvido. Um deles, um homem de meia-idade chamado Eduardo, foi o primeiro a falar. Senhor Mendes, nós viemos aqui preparados para questionar sua liderança. Mas depois do que vimos e ouvimos, acredito que a pergunta certa não é se você deve liderar esta empresa. É se nós, como investidores, estamos alinhados com os valores que a tornaram grande. Ele olhou para os colegas. Eu voto pela permanência completa de Carlos Mendes como presidente do conselho e pela implementação imediata de suas propostas de reestruturação cultural. 1 a 1, os outros investidores concordaram. A tentativa de Felipe de minar Carlos tinha falhado completamente. Mais do que isso, tinha exposto exatamente por que a empresa precisava daquele momento de transformação. 3 meses depois, Carlos estava no mesmo corredor onde tudo tinha começado. Mas agora, o ambiente era diferente. Funcionários cumprimentavam uns aos outros com sorrisos genuínos. Não havia mais aquela tensão no ar, aquele medo silencioso de cometer um erro. Marina se aproximou carregando uma prancheta. Os números do trimestre acabaram de sair. Produtividade aumentou 18%. Rotatividade caiu para quase 0. E recebemos 52 currículos espontâneos de profissionais querendo trabalhar aqui depois que nossa história viralizou. Carlos sorriu. Engraçado como tratar pessoas com dignidade acaba sendo bom para os negócios também. Nesse momento, alguém entrou pelo hall principal. Carlos o reconheceu imediatamente, mesmo que estivesse diferente. Felipe usava roupas simples, carregava uma mochila e tinha algo nos olhos que Carlos nunca tinha visto antes. Humildade. Eles se encararam por um longo momento. Finalmente, Felipe se aproximou. Eu não vim pedir meu emprego de volta, ele disse, sua voz baixa. Vim pedir perdão e agradecer. Carlos inclinou a cabeça, surpreso. Agradecer? Por me mostrar quem eu estava me tornando antes que fosse tarde demais. Passei os últimos meses em terapia, trabalhando como voluntário em uma ONG, tentando entender onde perdi o caminho. E percebi que você me deu um presente, mesmo que na época parecesse uma maldição. Felipe estendeu a mão. Você me deu a chance de recomeçar como uma pessoa melhor. Carlos apertou sua mão firmemente. Todos merecemos segundas chances, Felipe.
O que fazemos com elas é que nos define. Quando Felipe saiu, Marina olhou para Carlos com admiração. Mesmo depois de tudo, você ainda acredita nas pessoas. Especialmente depois de tudo, Carlos corrigiu. Porque se eu parar de acreditar, tudo isso não terá valido a pena. Naquela noite, Carlos voltou para casa e parou diante da foto de sua esposa. Desta vez, não havia tristeza em seus olhos, apenas paz. Conseguimos, amor. Não foi do jeito mais fácil, mas foi do jeito certo. Ele sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Mudanças culturais não acontecem da noite para o dia. Mas pela primeira vez em anos, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Porque no final, não importava quanto dinheiro sua empresa ganhasse ou quantos prêmios conquistasse. O que importava era quantas vidas eram transformadas. Quantas pessoas voltavam para casa à noite sentindo que seu trabalho tinha significado. Quantas crianças teriam oportunidades porque seus pais foram tratados com dignidade. Esse era o verdadeiro legado. E esse legado não estava escrito em relatórios financeiros. Estava escrito nos rostos de pessoas como Marina, Beatriz e Rodrigo. Pessoas que agora sabiam que sua voz importava, que sua dignidade era inegociável, que respeito não era um privilégio a ser conquistado, mas um direito a ser honrado. E quando Carlos fechou os olhos naquela noite, ele sabia que tinha aprendido a lição mais importante de todas. Verdadeiro poder não vem de estar acima das pessoas, vem de estar ao lado delas.